Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Solicito à primeira secretária, a vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura do requerimento de inclusão extraordinária número 2 de 2024. Requeremos ouvido e aprovado pela Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades do regimento interno, em especial o artigo 73, seja o processo abaixo discriminado, incluído na ordem do dia da sessão ordinária, 21 de fevereiro de 2024, para discussão e votação. Projeto de Lei do Legislativo, PLL, número 1/2024, de autoria do vereador Dude, que declara de utilidade pública a AJA, Associação Jacariense de Atletismo. Autoria dos projetos: vereador Dude, Edgar Sazaki, Roninha, Maria Amélia e Paulinho dos condutores. E vereador Paulinho do Esporte. Requerimento número 2 de 2024 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento de inclusão extraordinária foi aprovado. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Processo de julgamento de contas do Executivo, PJCE número 2/2023. Julgamento das contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Jacareí, mediante apreciação do parecer prévio favorável do TCESP. Autoria: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhores vereadores, passaremos então à discussão e julgamento das contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Jacareí, o que faremos mediante a apreciação do parecer prévio favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim, na forma regimental, abrindo a discussão, convido a utilizar a tribuna dessa casa o excelentíssimo senhor prefeito Isaías José de Santana, que terá o tempo de 30 minutos para a sustentação oral de defesa das contas do Executivo referentes ao exercício de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Abner Rosa, digníssima vereadora secretária Sônia Patas da Amizade, digníssimo vereador Paulinho do Esporte, secretário, senhores vereadores e vereadoras Amélia, Edgar, Rodrigo, Dude, Paulinho, Roninha, Valmir, pastor Rogério Timóteo, Hernani Barreto e o Flavinho, comumente chamado de Flavinho. Quero iniciar minha palavra dizendo que Jacareí dá exemplo. Em 2 gestões, nós conseguimos, apesar de estarmos em postos políticos diferentes, apesar de termos pontos de vista políticos e ideias sobre vários assuntos diferentes, mas nós conseguimos viver em harmonia, nós conseguimos viver com respeito e nós conseguimos viver a democracia. Alguns exemplos são importantes sobre isto. Enquanto nas câmaras municipais e no poder executivo de algumas cidades há uma verdadeira guerra, aqui em Jacareí, nesses 7 anos, nós nunca fizemos isso. E isto eu reparto com todos vocês, os vereadores que fizeram parte da legislatura passada e os atuais vereadores. Nesta casa, nunca um pedido de informação foi recusado. Nesta casa, nunca um pedido de informação deixou de ser respondido. Nesta casa legislativa, nunca um projeto de lei de autoria de nenhum vereador, mesmo que seja de oposição, deixou de ser sancionado. Se foi vetado, o foi pelo convencimento de sua inconstitucionalidade. Só esses 2 elementos já provam o nível de respeito e de cordialidade que nós conseguimos implementar. O efeito disto é este cenário que nós temos. Enquanto nós herdávamos uma cidade, pode passar o próximo, por favor, que vinha de um histórico triste para a cidade, de parecer e votação desfavoráveis às contas do município, e as contas do município são desfavoráveis apenas quando não são cumpridos os requisitos constitucionais.
Tribunal de Contas analisa os requisitos constitucionais e os requisitos de gestão pública e faz uma série de recomendações. Então, a rejeição ou o parecer contrário do Tribunal de Contas decorre do município não ter atingido aqueles limites que a Constituição impõe para a gestão municipal. Isto aconteceu em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 foi aprovado com recomendação, mas 2016 voltou a ser desfavorável. Esse histórico faz com que o Tribunal de Contas olhe para o município e para as contas do município com absoluto rigor. Muda o jeito que o tribunal olha para o município. Quando nós, em 2017 e 2018, íamos para o Tribunal de Contas para fazer algum esclarecimento, percebíamos no semblante dos técnicos, no semblante dos assessores, aquela má vontade de ouvir a cidade, aquela má vontade de prestar atenção nas razões da cidade, porque o histórico recomendava a não levar a sério nós, jacareenses. Invertemos radicalmente este processo. Desde 2017, o Tribunal de Contas, por seus técnicos, tem dado parecer favorável às nossas contas, tem recomendações, é óbvio que tem, e sempre terá. Porque por mais que a gente melhore, no ano seguinte o Tribunal de Contas vem ver outras coisas, vem exigir mais daquilo que nós já melhoramos e virão novas recomendações. Então, nesse sentido, quero cumprimentar os senhores vereadores que têm nos ajudado muito com esta visão diferente do município. Pois bem, estamos aqui diante do ano de 2021. E quais são os parâmetros constitucionais que levam ao parecer contrário? Exatamente estes. Pode passar o próximo, por favor? Exatamente esse. Aplicação no ensino, dedicação dos recursos do ensino para o pagamento de pessoal, profissionais da educação básica, pessoal e saúde, e ali não está, mas também o controle de dívida é um critério que o Tribunal de Contas analisa. Qual era o limite de ensino? E é 25%. Quanto nós efetivamente aplicamos? 22%. E qual é a explicação para isso? Nós não podemos esquecer que em 2022 vivíamos uma grave pandemia. Com isso, as escolas estavam fechadas. Com isso, o ensino era à distância. E o custeio do ensino gerou uma economia de 3% em 2021. Nós estamos falando de cerca de 20 milhões em 2020 e cerca de 30 milhões em 2021. Então, a pandemia gerou para o município, para os cofres públicos, a desnecessidade de gastar algo em torno de 50 milhões. E daqui a pouco a gente diz o que foi feito com esse dinheiro. No tocante ao Fundeb, o limite é que tem que aplicar no pagamento de pessoal, na remuneração de pessoal, algo em torno de 90% a 100% do Fundeb. Nós aplicamos 100%. Todo o dinheiro do Fundeb foi para a educação. Ponto. Não houve nenhuma mudança de destinação de recursos. Para os profissionais, o limite é 70%, nós chegamos a 78,84%. Ou seja, excedemos o limite. E de pessoal, aqui há uma explicação muito grande e importante. Embora o limite seja 54%, nesse cômputo constitucional só entra o dinheiro que sai dos cofres públicos diretamente para o servidor, ou seja, os servidores que têm vínculos com a administração. Não entra nesse percentual os servidores das organizações sociais. Então, você tem trabalhadores da saúde das OS que não entram nesse percentual. Você tem trabalhadores no serviço de limpeza urbana, de zeladoria, que não entram nesse percentual. E você tem trabalhadores no sistema de transporte que hoje nós pagamos subsídio para manter a tarifa acessível. Então, quando você vai analisar qual é a folga que nós temos de pessoal, nós temos que analisar tudo, não apenas o que sai efetivamente da folha, porque esse volume de recursos que sai para os trabalhadores das OS, para a Santa Casa, para os trabalhadores da limpeza pública e de transporte, são recursos públicos. Então, aí, esse cálculo tem que estar próximo da realidade. Os 54% tem que ser considerado
também levando em consideração essas despesas indiretas que o município tem com o pagamento de pessoas. E da saúde, aí é o grande problema da cidade e de todas as cidades do município, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. 15% é o limite constitucional, nós chegamos em 2021 em 28,59%, quase 30%. Esses são os dados gerais que levam, se não obedecidos, à reprovação ou a parecer contrário da reprovação das contas. Pode passar, por favor? O último aspecto é a questão referente à movimentação financeira. O que aconteceu? A Câmara aprovou uma previsão de receita de 1.259.484.322,79 reais. Este foi o orçamento planejado para 2021. Qual foi o orçamento efetivamente realizado? 1.213. Ou seja, nós tivemos aí um déficit, uma falta de recursos no valor correspondente a quase 40 milhões. 40 milhões que estavam previstos para serem arrecadados, não foram arrecadados no ano de 2021. O que isto gera de consequência? Redução da nossa capacidade de investimento. Redução do ritmo das obras, limitação das obras novas e redução dos serviços não essenciais. Trocando em miúdo, quais são as secretarias que têm o impacto orçamentário? Obras, serviços e mobilidade. Porque saúde, educação e assistência são as 3 secretarias que têm um orçamento maior, mexe com a qualidade de vida das pessoas, mexe com necessidades vitais das pessoas. Isso nós não podemos mexer. Agora, investimento de obra, a gente pode esperar um pouquinho. Obra nova, a gente pode esperar um pouquinho. Manutenção e limpeza da cidade, a gente pode reduzir o nível. Obras importantes de mobilidade, como rebaixamento, como guia, como pintura, a gente pode reduzir. E reduziu por quê? Porque faltou no orçamento do que estava previsto algo em torno de 40 milhões no ano de 2021. E as 3 transferências, que são transferência para a Câmara regular, transferência para pagamento de dívida precatório regular e transferência para pagamento dos encargos sociais, sobretudo aí IPMJ regular. Então, todos esses índices são vistos pelo tribunal e, se algum problema sério há, o parecer é contrário. Em nenhum momento, em 2017, 18, 19, 20 e 21, nós tivemos nenhum parecer contrário às nossas contas. O que foi feito com a educação? De 2021, 20 milhões nós conseguimos investir na cidade. Juntando o que não foi possível gastar em 2020 e 2021 em razão da pandemia, e aqui se registre algo muito importante. Quando chegou o exercício de 2020 e nós sabíamos, no mês de agosto, de que não haveria possibilidade de investir todo o volume na educação, muitos municípios brasileiros começaram a trocar frota de veículos, frota de computador, pintura, manutenção geral, mesmo desnecessário. Alguns municípios inventaram o 14º salário. Tudo isso talvez tenha a sua justificativa, porque a Constituição dizia que se não gastasse 25% na educação em 2020, o resultado era o prefeito ter suas contas reprovadas e se tornar inelegível. Nós assumimos este risco e não aplicamos conscientemente. E fomos a Brasília, na Frente Nacional do Prefeito, para junto fazer uma grande mobilização para ter uma emenda à Constituição que desse mais 2 anos para a gente investir esse dinheiro. E conseguimos aprovar. Mas a decisão de não torrar esse dinheiro ou não criar necessidades foi nossa, antes da emenda à Constituição. E isso permitiu que a gente construísse mais creches. Vamos entregar 13 creches. Isso permitiu que desapropriássemos a escola Maria Augusta e lá está uma escola funcionando. Isso permitiu que nós comprássemos os 2 prédios da Univap que há mais de 10 anos estavam alugados. Lá tem escola funcionando em 2 prédios da Univap, patrimônio do município. Isso permitiu que nós comprássemos o prédio da antiga Anguera e lá tem o Centro de Educação Integral. E isso permitiu que nós antecipássemos creches que chegam antes da necessidade,
Terras da Conceição e Jardim Paraíso, e ainda este ano vamos entregar a segunda creche do Vila Branca e vamos deixar 2 projetos prontos para os próximos governos. Esses cerca de 50 milhões que não foi necessário na educação em 2020 e 2021, geraram para o município um volume de prédios adequados para a educação que zera a necessidade do município de ampliações. O próximo, por favor. E na saúde, a gente nunca pode esquecer que 2021 foi um ano muito difícil para a cidade. 2021, nós tivemos que conviver com 2.047 pessoas da cidade internadas em razão do Covid. Nós tivemos 6.170 casos de Covid confirmados e, infelizmente, 180 mortes de pessoas na nossa cidade. Isto obrigou o município a redirecionar todos os investimentos disponíveis para enfrentar a Covid e os desafios que essa epidemia causou. E registre-se mais uma vez, enquanto em 2020 tivemos diversa ajuda de recursos do governo federal, em 2021 nem o governo federal, nem o governo estadual ajudaram o enfrentamento da Covid. Todos os municípios tiveram que arcar sozinhos com os efeitos da Covid em 2021. Próximo, por favor. E aí tem alguns apontamentos que a gente analisa em razão da eficiência que o tribunal quer dos municípios. O primeiro apontamento foi resolvido, que é a criação do comitê ou do conselho da coordenadoria de controle interno, mandado para a Câmara Municipal, aprovada a lei e já implementado. Portanto, uma recomendação que, embora discordemos do modo que o tribunal enxerga o controle interno, implementamos, de fato, com servidores efetivos, concursados, que estão exercendo esse papel de intermediário entre o Tribunal de Contas e a administração municipal. O segundo apontamento do tribunal é o ideal, eles buscam o ideal. Olha, a Câmara Municipal autorizou que nós fizéssemos um remanejamento de até 20% da receita corrente líquida. Isso dava 203 milhões. Nós fizemos um remanejamento de 10%. 107 milhões, metade do que estávamos autorizados. Ou seja, não é possível, quem conhece a administração pública sabe que não é possível trabalhar sem remanejamento. O tribunal julga a partir do ideal, o ideal é que não haja remanejamento. A prática ensina outra coisa, a prática determina outra coisa. Por isso que é uma recomendação que sempre ocorrerá, mas que na prática é impossível, porque nós não temos as condições de antecipar com total eficiência tudo aquilo que vai acontecer e vai ser necessário no ano seguinte. E veja que apontamento até certo ponto cruel, porque grandes partes desse remanejamento foram exatamente para enfrentar a Covid. Foi tirado o dinheiro de diversos departamentos, diversas secretarias, para fazer recursos na saúde para enfrentar a pandemia do Covid. E o tribunal cumprimos remanejamento de apenas metade, 50%, do que a Câmara autorizou, e mesmo assim o tribunal entendeu que deveria apontar isso como algo que precisa ser melhorado. O próximo, por favor. As ODS, a mesma coisa. Começou um novo movimento nacional e Jacareí foi a primeira cidade que fez isso, para que o orçamento municipal, a gestão municipal seja totalmente atrelada aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ou seja, você tem um parâmetro que é a Agenda 2030, que diz que nós queremos que em 2030 tais problemas tenham reduzido seus indicadores. Para isso, é preciso que todos os governos tenham esses objetivos, essas metas como prioridade. Nós fizemos isso. Tem uma lei que a Câmara aprovou, tem uma comissão constituída, tem um trabalho, já recebemos diversos prêmios. Implementamos, está aí sendo aplicado no município. E uma crítica que o tribunal faz ao município, porque a Câmara não gastou tudo que poderia gastar e devolveu dinheiro para os municípios. Isso devia ser motivo de louvor. Isso devia ser objeto de uma moção de louvor, porque a Câmara economizou, gastou aquilo que era necessário e aquilo que não era estritamente necessário, ou que ela pôde economizar nas licitações, na execução do orçamento, devolveu para o município. Isso é absolutamente natural, mas o tribunal coloca como opção. O último apontamento sério do tribunal é uma coisa que é uma disputa entre o município e a opinião de técnico do tribunal. Não é a opinião de conselheiro, não é a opinião do tribunal, é a opinião de técnicos.
quero dizer o seguinte: existiam 2 problemas envolvendo hora extras no ano de 2021. O primeiro problema do próprio tribunal. Um servidor da Fundação Prolar, antes de ser nomeado para o cargo de confiança, tinha hora extra. Dentro do ano ele recebeu hora extra, mas ele não estava no cargo de confiança. Ponto. Segundo problema, um subinspetor da guarda, que sempre recebeu hora extra, foi nomeado para uma função gratificada e no primeiro mês recebeu hora extra. No segundo mês ele devolveu integralmente esse dinheiro. Só esses 2 casos. Apenas esses 2 casos. Um erro do tribunal. O segundo, um erro do servidor que, pensando que, ocupando uma função gratificada, poderia ganhar hora extra. Devolveu no mês seguinte, assim que o setor de recursos humanos da prefeitura identificou. Os outros casos, todos os outros, são de servidores que ocupam funções em comissões que a lei municipal prevê gratificação. A lei municipal diz que o servidor, seja comissionado ou seja efetivo, que vai para uma comissão de licitação, independente da jornada, por ter uma função importante de responsabilidade, deve receber uma gratificação. R$800, R$900. Acho que o Tribunal de Contas não encontra nada irregular em Jacareí para ficar tomando conta dessas coisas. Alguém que é servidor efetivo, que poderia dizer não, eu não quero fazer parte de comissão, eu não quero ter o meu nome aí numa comissão de licitação e depois responder uma ação de improbidade, eu não quero ter o meu nome aí e depois ser condenado pelo tribunal para devolver esse dinheiro. É o servidor efetivo, ele poderia, ou comissionado, ele poderia dizer não, mas a gente precisa ter essas comissões, e a lei municipal autoriza esse pagamento, fixa esse pagamento. Alguns técnicos do Tribunal de Contas entendem que isso não pode. Pois bem, nunca isso foi objeto de julgamento pelo plenário. Nunca o Tribunal de Contas decidiu essa questão. No dia que o Tribunal de Contas, o plenário decidir, nós teremos que alterar a lei municipal e mudar a prática. Enquanto o tribunal não decidir, continuará sendo opinião equivocada do técnico que vem fazer a fiscalização. Como não encontra nada grave do município, quer reclamar porque um servidor comissionado que faz parte de uma comissão de licitação ganha R$800 a mais por mês. Me parece bastante ridículo, né? Principalmente no país que nós vivemos. Vamos travar essa disputa na hora em que o tribunal julgar, o plenário, os conselheiros, não o técnico. Às vezes os técnicos não é nem formado em direito. Nós fazemos revisão. Se for no nosso mandato, eu mandarei um projeto de lei para a Câmara, corrigindo a Câmara, a lei. E mudaremos a prática administrativa, mas a prática administrativa é comissões que exigem grande responsabilidade, tem que ter estímulo financeiro. E é a legislação federal que define se o servidor comissionado pode ou não. E outra coisa, não é possível endemonizar servidor comissionado. Não é possível tentar faturar politicamente em cima de servidor comissionado. Trabalham, cumprem jornada e exercem com louvor a sua função. Todo lugar tem problemas, todo departamento tem desvios. Vamos apurar os desvios, vamos apurar os problemas, mas nunca endemonizar categoria, simplesmente porque para mim ou para você faz bem politicamente. Simplesmente para tentar faturar politicamente. Próximo, por favor. Apontamento da escola. Aqui, com todo respeito aos meus nobres colegas que falaram um pouquinho de educação, 3 coisas são fundamentais serem ditas. A primeira questão, o índice de gestão municipal do Tribunal de Contas, que foi implantado em 2015, nos 3 primeiros anos, o município alimentava os dados e o tribunal não conferia. Não precisam acreditar em mim, bastam abrir o último anúncio do índice geral do Tribunal de Contas, quando os técnicos fizeram. Foi gravado no site do tribunal, eu estive lá, assisti. Então, os municípios alimentavam os dados e o tribunal não conferia. Choveu de ar. O tribunal começou a fazer a conferência documental a partir de 2018. Pode ver que tem uma correção de vários municípios.
caíram nesses índices quando começou a correção de dados. E a partir de 2022, o tribunal veio fazer verificação em loco, veio fazer auditoria. Então, eles estão apurando isso em muitos municípios, mas eu acompanho os principais municípios do Vale. Jacareí é o segundo município do Vale em nota. O segundo. Só perde para São José dos Campos, por diversas razões, mas nos critérios que o tribunal aponta. O segundo problema então o primeiro problema é, até 2018, era a palavra do gestor municipal que dava os pontos, não o trabalho do tribunal. Eles começaram a corrigir, eles começaram a conferir em 2018. Isto justifica muitas quedas. Segundo problema, é muito cruel avaliar a qualidade do ensino ignorando 2 anos de pandemia. Beira quase a falta de, eu diria, honestidade intelectual. Não considerar o que foi o ensino infantil em 2020 e 2021, quando nós tivemos que nos virar com o ensino à distância, quando os professores tiveram que se virar e ensinar à distância, quando nós não sabíamos exatamente de que momento sair, em que momento fechar. Agora, eu fico muito tranquilo em dizer para os senhores que em 2017, 2018, não tinha um dia que não tivesse uma escola pingando água. Não tinha um dia que não tivesse uma escola com risco de curto-circuito. Não tinha um dia que não tivesse reclamações de goteira. Nós reformamos mais de 40 escolas nesse município de 2018 para cá. Nós construímos 12 creches. Fizemos a opção clara. Construímos 12 creches ao invés de 4 Educa Mais. Essa opção é em favor das crianças, em benefício da criança. E terceiro aspecto muito importante, enquanto até 2017, o dinheiro do Fundeb pagava-se o pessoal e sobrava cerca de 8 a 9 milhões por ano, nós estamos precisando complementar hoje, o ano passado, nós precisamos complementar 10 milhões com recursos do município para atender o percentual do Fundeb para pagar o pessoal. E isto é retratado no movimento que nós precisamos ficar alerta, que é um movimento que começou em 2018, de esvaziamento do financiamento federal, da saúde e da educação. Veja os dados. Em 2021, vamos pegar os últimos 3 anos só. Em 2021, o dinheiro da educação, que junta federal, estadual e municipal, e repasse federal, representou 146 milhões. Mas o dinheiro do município que entrou para a educação foi 147 milhões. 146 milhões federais, 147 milhões do município. O dinheiro que veio do governo federal em 2022 foi 163 milhões, mas o município precisou investir 186 milhões. Portanto, quase 23 milhões a mais. Em 2023, o governo federal investiu 163 milhões. O município investiu 204 milhões. Ou seja, 40 milhões a mais na educação de dinheiro dos cofres municipais. Em 24, no orçamento, está 161 milhões de governo federal. Mas o orçamento da educação para 24 é 210 milhões. Ou seja, nós estamos caminhando a cada ano, o município tem que investir 20 milhões a mais na educação para dar conta do serviço, para entregar o serviço. Isso é fruto de 2 coisas. A primeira delas, a PEC de 2018, que congelou os investimentos da educação. O que aconteceu? O parâmetro é a despesa de 2018 e a correção monetária. Antes era percentual sobre a receita. A receita aumentava o repasse. Agora não. É 2018 com correção monetária. O que está acontecendo? Achatamento dos recursos que vem por aluno na rede. E o custo que está aumentando? E a remuneração de professores? E a manutenção do ensino? O município está suportando. Este é o grande problema da educação de todos os municípios. Arrumar recursos para financiar quando a União, que fica com 52% do orçamento público, está recusando-se a atualizar os recursos da educação para todos os municípios paulistas e brasileiros.
Na saúde, a situação é muito mais grave, porque a saúde também, em 2018, teve a PEC que congelou os repasses. Primeiro, a tabela SUS está congelada. Segundo, os repasses federais foram fixados em 2018 e só vem corrigido monetariamente. E vejam a diferença. 2020, recursos federais, 114 milhões. Recursos do município, 157 milhões. 2021, recursos federais, 103 milhões. Recursos do município, 198 milhões. 2022, recursos federais, 100 milhões. Recursos do município, 222 milhões. 2023, recursos federais, 104 milhões. Recursos do município, 242 milhões. Nós estamos tendo um aumento de custeio da saúde de 40 milhões por ano e a União mantém preservado. Então, se nós queremos, e nós estamos aqui, vereador Abner, temos a felicidade de termos uma Câmara composta de todo mundo que é governo. Não tem ninguém que é oposição. Aqui nós temos a felicidade de ter o vereador Flávio, que o governo federal é do presidente do partido dele. Aqui nós temos a oportunidade de, a partir de amanhã, ter o vereador Rodrigo no PSD, que tem 3 ministros do governo Lula. Aqui nós temos a felicidade de ter os 2 vereadores, pastor Rogério Timóteo e Hernani, que tem 2 ministros no governo Lula. E aqui nós temos a felicidade de, à exceção do vereador Flavinho, todos fazem parte do governo estadual, do governo Tarcísio. Então, este é um momento importante de cada grupo político cobrar dos verdadeiros responsáveis. Não há nenhum problema na saúde e na educação que seja estritamente municipal. Todos os problemas da saúde e da educação são das 3 esferas. Peguemos a saúde. Se o governo do estado resolver assumir o SIM e transformar em AME no prédio que é do município, com o patrimônio que é do município, nós vamos economizar 10 milhões, que em outras cidades o governo do estado que tem AME faz. Em Jacareí, a prefeitura que faz. Nós já mandamos isso, houve um movimento social para isso. Eu tive audiência com o secretário de saúde e pedi isso. 10 milhões por ano, apenas o governo do estado assumindo o SIM, transformando em AME. Vamos lutar juntos por isso? Se o governo do estado ressarcir o município dos remédios de alto custo que o município é obrigado a pagar por decisão judicial, por ano o município terá 5 milhões. 15 milhões livres. Se o governo do estado assumir o AME, implantar o AME no lugar do SIM, se o governo do estado assumir as despesas que o município paga com remédio de alto custo, que não é de competência do município, sobrarão 15 milhões do estado, que são recursos do município, que a gente banca despesa do estado. Agora, se o governo federal resolver atualizar a tabela, e se o governo parar de usar recursos da saúde por critério estritamente político, nós vamos resolver. E olha, gente, aqui a gente precisa dizer isso. Veja, quando houve o congelamento dos recursos da saúde, foi sobrando dinheiro, porque o recurso foi corrigido pela inflação, enquanto que a receita da União aumentou cada vez mais. O que aconteceu no final do ano passado? Eu vou citar 3 exemplos aqui, para os senhores entenderem que é preciso que o município se una junto com outros municípios para essa briga. O município de Cabo Frio, recebeu, no final do ano, 55 milhões de recursos federais. Olhem quantos moradores tem em Cabo Frio. Por que Cabo Frio recebeu 55 milhões do governo federal? A cidade de Hortolândia, que tem como teto de recursos federais 30 milhões, além dos 30 milhões, recebeu em novembro 50 milhões do governo federal. A cidade de Hortolândia. Olhe para a cidade de Hortolândia e vejam o que acontece. A cidade de Matão, que tem como teto do governo federal 2 milhões, recebeu em dezembro 16 milhões. A cidade de Cabo Frio recebeu de extra mais dinheiro que o estado de São Paulo inteiro. Isso acontece por 2 fenômenos. Primeiro fenômeno, desde que houve o aumento das emendas impositivas, criando-se emenda de relator do orçamento, relator de projetos de interesse do governo,
emendas da mesa diretora da Câmara e da mesa diretora do Senado, houve de fato o congelamento do repasse automático de saúde e educação para os municípios e o aumento das receitas destinadas a emendas parlamentares. Até 2016, a União repassava de 3% a 4% do orçamento para emendas. 3% a 4%. Já chegou a 34%. O ano passado foi 24%. Os senhores imaginem que 24% dos recursos da União estão sendo distribuídos por critérios políticos. Ora da cúpula que dirige o Congresso Nacional, ora do próprio governo federal. Jacareí precisou, pelos dados oficiais, de 9,5 milhões em 2023 do governo federal. Depois de muita insistência, várias reuniões, procurei todo mundo que podia procurar, o Ministério liberou 1 milhão em dezembro, por portaria que até hoje não chegou. Mas para Matão chegou 50 milhões. Mas para Hortolândia chegou. Mas para Araraquara chegou. E se nós formos a fundo e verificarmos o que houve de transferência de recursos da saúde e da educação para cidades que são redutos eleitorais de políticos influentes, a gente vai perceber que o buraco é mais embaixo. O problema não é do município. O município está fazendo muito e muito bem. Agora, saúde e educação, quem quiser criticar, sem criticar a participação do governo federal e a participação do governo estadual, está fazendo demagogia barata, demagogia sem fundamento ou ignorância. Aí a gente desculpa. As pessoas não sabem, a gente desculpa. Mas quando as pessoas sabem e usam de má fé, a gente tem o dever de denunciar. A mesma coisa, e por último, quero falar sobre as dívidas do município, a situação financeira do município. Vamos fazer um retrospecto. Entre 2017 e 2023, a inflação acumulada foi de 35%. Entre 2017 e 2023, até o dia 19 de dezembro, 35%. A arrecadação do IPTU subiu em 32%, sem aumento, sem correção monetária. 8 anos sem aumento do imposto e o IPTU subiu 32%. Apenas 3% abaixo da inflação. Por quê? Medidas administrativas. Tinha um pacote de casas que eram aprovadas num balcão e não passava para o outro balcão que atualizava o cadastro tributário. Todas as casas que tinham habites, em 2017 e 2018, nós fizemos um mutirão e passaram a pagar IPTU. Todas. Segunda medida, não havia fiscalização sobre os condomínios fechados. O município foi crescendo sobre o condomínio fechado e, dentro dos condomínios fechados, fazia o que bem entendia. Nós determinamos fiscalização em todos os condomínios fechados para corrigir a implantação. Corrigimos todas as injustiças. Inúmeras ações na justiça para cobrar excessos do ex-prefeito, que fez uma verdadeira derrama com o aumento do IPTU, e nós tivemos que, até atualizar esse valor, para chegar ao valor de mercado, manter esse congelamento. Mas mesmo assim, com eficiência administrativa, nós atingimos 32% de aumento do IPTU pago, quando a inflação foi de 35%. Agora, não é em cima do IPTU que a gente deve fazer política tributária. O IPTU é o dinheiro das pessoas que sai do bolso para pagar o imposto. O IPTU não tem um fato econômico. É a economia de salário, é a economia de dinheiro das pessoas. Uma cidade como Jacareí, São José, Taubaté, tem que fazer a sua tributação em cima dos tributos econômicos. Aí vejam que maravilha. O ISS, que é o tributo econômico do município, subiu 59,5% nesses anos. A inflação foi 35,8%, o ISS 59,5%. Só com o aumento do ISS compensou manter o valor do IPTU, não sufocando as economias das pessoas. A arrecadação geral, aí envolve também o aumento do ICMS, subiu 47,4% nesses 7 anos de governo. 12% acima da inflação. Ou seja, nós estamos fazendo gestão financeira responsável. E digo mais, não precisam acreditar em mim. Basta abrir hoje a página do Tesouro Nacional. Vão encontrar lá. Jacareí, A, como dívida consolidada. Hoje, Jacareí, A, nota máxima.
Por quê? Nós comprometemos 42% da nossa receita líquida com dívida. Quando a gente analisa dívida, analisa o tempo que vai ter para pagar e quanto isso vai representar sobre a arrecadação. Aí as pessoas congelam a arrecadação e analisam só o aumento da dívida. Não, tem que aumentar a arrecadação também, porque vai aumentar também. Está aumentando e vai aumentar. E quando analisa corretamente, Jacareí tem um comprometimento de dívida de 42%. Poderia, Roninha, até 120%. Então, eu estou deixando 80% de capacidade para os próximos governos terem seus projetos. Não estou sufocando o governo de ninguém. Qualquer governo que o povo eleja vai ter plena capacidade de buscar financiamento para as obras importantes para o município, porque ainda tem 80% de saldo para buscar. Nas despesas correntes, quer dizer, a capacidade de pagamento, Jacareí está com B. Por que não está com A? Pelas razões do ano passado. O ano passado, nós deixamos de arrecadar 40 milhões só de ICMS. Fruto do quê? De benesses oficiais que foram feitos com dinheiro que é do município. É fácil o governo federal dar isenção, dar redução, dar isso, dar aquilo, mas com o seu tributo, não com o tributo que é do município. Jacareí perdeu 40 milhões no ano passado de ICMS. 40 milhões em relação ao que recebeu em 2022. Porque em relação ao que estava previsto para 2023, foram 60 milhões. Isto cria uma asfixia muito grande no pagamento do município. Mas mesmo assim, a gente mantém como nota B. E obrigações financeiras do município a longo prazo, nota A. Portanto, nós pegamos o município com nota C, estamos mantendo nesses 7 anos A e B, A e B. Um município que honra na gestão financeira e não compromete em nada o futuro da cidade. Por último, e aí é um alerta que a gente deixa, o custeio da educação, o custeio da saúde tem sufocado a receita corrente do município, claro que tem. Os índices são esses. Em 2017, o custeio representava 85% da receita corrente. Em 2018, 90%. Nós fizemos inúmeras revisões administrativas em 2017. Em 2019, 88%. Em 2020, em razão da pandemia, 85%. Em 2021, ainda em razão da pandemia, 79%, porque muitas despesas dos serviços foram reduzidos. Em 2022, quando voltou a pandemia, 85%. Em 23, em razão da queda da arrecadação, fruto da política de incentivo federal com o dinheiro dos municípios, perdemos 40 milhões do ICMS, a receita corrente do município chegou a comprometer 93,54% do orçamento, ou seja, 93,5% foi usado para manutenção dos serviços públicos. Antes que critiquem Jacareí, olhem para as cidades ao lado. Tem cidades inteligentes com 97%. Tem cidades caminhando para a inteligência sem capacidade de pagar. Tem cidade no Vale com 105% de sua receita comprometida com custeio. Jacareí está 93,5%. Poderia chegar até 95% sem nenhuma sanção. Nós conseguimos chegar a 93,5%. Então, quero agradecer muito a parceria nesses 7 anos e dizer para todos, fiquem tranquilos, Jacareí será entregue muito, mas muito, muito melhor do que recebemos em 2017, em todos os aspectos. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Jacareí agradece a exposição feita pelo senhor prefeito, excelentíssimo doutor Isaías José de Santana. Coloco então o processo em discussão, processo de julgamento de contas do Executivo, contas do exercício de 2021. Só lembrando os vereadores que são 7 minutos o tempo para a manifestação. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar você que está nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os vereadores e vereadoras, o público aqui presente, em nome do meu amigo Davi, do Aliança.
É um prazer tê-los aqui, todos os funcionários da casa. Eu quero fazer algumas considerações, gostaria muito até que o prefeito permanecesse aqui no plenário, até porque nós subimos nessa tribuna com muita coerência, com maturidade, porque nós queremos o bem da cidade de Jacareí. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é que se na casa da gente nós não conseguimos fazer tudo da forma que planejamos, é impossível a gente conseguir administrar uma cidade do tamanho de Jacareí, que figura entre as 100 maiores cidades do país, de uma forma perfeita. Perfeição não existe. Nós temos que ter humildade, reconhecer que existem falhas, é um ato de humildade, mas um exercício que todos nós devemos fazer diariamente, seja como pai, como marido, como profissional, como vereador, em todos os campos. Então, o Tribunal de Contas, no seu parecer prévio, ele já aponta uma série de irregularidades. São falhas que acontecem, algumas delas por má gestão, outras talvez por desconhecimento de algum profissional, e que isso acarreta para o prefeito, porque é o único que é julgado, né, uma palavra forte, mas é isso, é o julgamento das contas de 2021 que nós estamos aqui fazendo nesse momento. É óbvio que no ano de 2021, que foi um ano atípico, nós temos que colocar sim os reflexos da pandemia. Isso é natural. Duas áreas que têm obrigação constitucional de investimento, vamos colocar saúde e educação, foram impactadas, como muito bem colocou o excelentíssimo prefeito. Na educação, gastou-se aproximadamente 22%, quando na saúde, de uma forma necessária, se gastou acima de 28,59%, porque aquele momento exigia isso. E o papel do gestor é atender às necessidades da população. Se estávamos na pandemia, de 15%, que é a obrigação constitucional, gastou-se mais de 28%. Perfeito. Isso não se discute. Mas agora, vamos pegar alguns apontamentos do Tribunal de Contas. Está aqui na página 7. E eu vou me ater a 2 itens. Primeiro, o índice de eficácia de gestão na área de planejamento. O que o tribunal aponta? Ocorrências que prejudicaram o indicador relacionados a audiências públicas, levantamentos formais dos problemas, necessidades e deficiências para todos os setores da administração, diagnósticos, participação popular na elaboração das peças orçamentárias, estrutura organizacional do sistema de controle interno, respectivos relatórios, ouvidoria e plano diretor. Ora, um governo que criticou o plano diretor, a ausência de um plano diretor, até agora está indo para o seu 8º ano e não tem um plano diretor, para que a cidade cresça de forma ordenada. Então, criticar é fácil, fazer é difícil, mas vão achar um monte de desculpa, vão subir aqui, vão falar que fizeram isso, fizeram aquilo, mas no passado foi a mesma prática, só com atores invertendo o papel. Uma falha, não conseguiram desenvolver a cidade. Eu desafio qualquer um aqui a falar para mim 3 grandes empresas que se instalaram nos últimos 7 anos aqui, que geraram emprego e renda para a população. O senhor, a senhora que está me acompanhando, que porventura está desempregado, apareceu alguma empresa de grande porte para que a gente pudesse recolocar as pessoas no mercado de trabalho? Não apareceram.
porque não tem nenhum plano diretor. O outro destaque negativo: obras paralisadas, atrasadas. A Prefeitura Municipal não vem atualizando a esse tribunal as informações sobre obras paralisadas e ou atrasadas. Não foi apresentado anexo de obras em andamento. Lembrando que nós estamos julgando as contas de 2021. Aqui a gente pode claramente já destacar o vergonhoso viaduto e a terceira ponte. Terceira ponte, que era para custar 15, 17 milhões, foi para 35. O viaduto de 1,5 milhão para 6 milhões e 400. É lógico que daí não vão informar o Tribunal de Contas porque essas obras estavam paralisadas, mas acende um sinal de alerta, porque as contas de 2022 vão chegar a essa casa. Eu torço para que chegue esse ano, porque a gente já tem vereadores aqui que já estão mais antenados com a questão e vão ter muita capacidade para poder subir nessa tribuna e dialogar com transparência com a população de Jacareí, porque isso nos preocupa, isso nos preocupa. E nos preocupa também o empréstimo feito através do CAF, um empréstimo que a gente não começou a pagar nem o principal, estamos pagando os juros. Isso vai ficar para o próximo prefeito. E vai ficar também, doutor Rodrigo Salomão, a dívida de aproximadamente 25 milhões, agora recente, de 5 meses praticamente, com o Instituto de Previdência do município, que já estão fazendo um reparcelamento, para ser um parcelamento de 60 meses, mas só conseguem pagar 10, 50 vai ficar para o próximo prefeito. E 32%, por mais que o prefeito se esforce aqui em falar que é um gasto que tem que ser somado com outros gastos, com folha de pessoal, não dá para a gente inventar regra. Não dá para a gente inventar a regra da forma que a gente quer. Então, dá para a gente elevar e valorizar demais o servidor público municipal. O guarda civil municipal precisa de um aumento de referência, o oficial administrativo precisa, o vale alimentação e refeição também. Tudo isso está sendo colocado e eu espero que o prefeito consiga, antes dos 6 meses que antecedem o pleito eleitoral, coloque isso nessa casa, porque eu já me antecipo aqui o voto favorável. E finalizo, senhor presidente, com uma máxima em latim, peço permissão aqui, que non omne quod licite honestum est, o que significa que nem tudo que é legal é moral. Então, pagar função gratificada para pessoas que ocupam cargo e comissão pode até parecer legal, mas não é moral. O processo continua em discussão. Você vai? Bom dia a todos. Eu gostaria de ler o resultado que nos chegou do voto do gabinete do conselheiro Robson Marinho, com relação à prestação de contas da Prefeitura, que eu acho interessante, porque apontar os erros é muito fácil. Se eu quisesse apontar todos os erros e as falhas do governo, é facinho, facinho. Não é? Assim como vai mudar e vai continuar tendo falha do mesmo jeito, porque governar um município, um estado ou um país não é fácil, não é? Você agrada uns e desagrada os outros, só que nós estamos julgando a conta do executivo aqui, e eu me sinto na obrigação, de estar lendo o resultado, porque nós já temos esse órgão que é para julgar as contas do executivo, e assim é que foi feito. Então, aqui diz o seguinte: o resultado da prestação de contas, do julgamento da prestação de contas do Executivo. As contas da Prefeitura Municipal de Jacareí merecem aprovação. Merecem aprovação. Postos que as ocorrências registradas pela fiscalização não formam conjunto suficientemente grave a comprometer toda a gestão municipal.
né? Então, isso aí já ficou claro para todo mundo. No que diz respeito aos aspectos econômicos e financeiros, no quadro geral, se verifica que a municipalidade observou o princípio da gestão equilibrada. A instrução processual revela a execução orçamentária equilibrada, já que o município fechou o exercício com pequeno déficit orçamentário. A situação financeira manteve-se superavitária. Havia recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo registradas no passivo financeiro. Os resultados econômico e patrimonial mantiveram-se positivos e houve investimento da ordem de 5,84% da RCL. Diante desses resultados, as alterações do orçamento promovidas no período, ainda que mostrem a falta da boa técnica orçamentária, aqui já teve uma observação. Apesar da falta técnica, como eu falo, todo governo vai ter. Eu duvido que venha o próximo, se mudar esse governo, que não vai ter também. Aí vai ser o contrário, vai ser a oposição falando a mesma coisa e apontando os erros que todo o governo tem, tá? No que se refere à dívida judicial, de acordo com informações prestadas pela origem e carreadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o município está enquadrado no regime ordinário. Os testes efetuados na extensão considerada necessária permitiram constatar que houve pagamento integral dessa dívida referente ao exercício analisado, como também os requisitórios de pequeno valor foram devidamente liquidados. Diante disso, as falhas nos registros contábeis perdem relevância e, na atual situação dos autos, podem ser perdoadas. Os encargos sociais do período foram devidamente recolhidos, inclusive os parcelamentos, e o município dispõe do certificado de regularidade previdenciária. As falhas registradas nesse setor podem ser relevadas. Então, está sendo claro aqui, falhas teve e qualquer governo vai ter. Porém, o tribunal está falando e foi julgado que essas falhas não comprometeram o município e que elas podem ser relevadas. Os repasses da Câmara Municipal não ultrapassaram o limite máximo constitucional, sendo suficientes para a cobertura das despesas do Legislativo. Sobre esse assunto, embora a fiscalização tenha considerado que o orçamento do Legislativo se encontra superestimado, observo que referido registro foi objeto de recomendação somente quando na análise das contas do Executivo referentes ao exercício de 2020, cujo parecer foi publicado somente em 2022. Entretanto, diante do histórico dos repasses financeiros ao Poder Legislativo, tem-se que a situação comporta advertência para que o Executivo, porquanto responsável pela iniciativa das leis de planejamento, promova os ajustes e conciliações necessários quanto à elaboração do orçamento anual do município, ao atendimento ao disposto do artigo 165. Em relação aos aspectos legais e constitucionais, observa-se que as despesas com pessoal e reflexos não ultrapassaram o limite máximo fixado pelo artigo 20. Sobre a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, houve utilização integral, 100% do Fundeb recebido. Eu estou fazendo um resumo aqui, tá, gente? Senão não dá tempo. Em relação ao ensino global, após as retificações que se fizeram necessárias, consideradas procedentes pelo setor competente, ficou constatada a aplicação correspondente a 22% das receitas próprias de impostos e transferências. Nesse caso, embora a jurisprudência desse tribunal considere o descumprimento da aplicação mínima no ensino como motivo suficiente para a reprovação das contas, destaca que o Congresso Nacional promulgou em 27 de abril de 2022 a emenda constitucional número 119, acrescentando o artigo 119 ao ato das disposições constitucionais transitórias, a fim de afastar a responsabilização administrativa, civil ou criminal pelo descumprimento do artigo 212. Finalmente, posto isso, tal ocorrência pode ser relevada, não obstante deva a Prefeitura providenciar a complementação da diferença não aplicada.
até o exercício 2023, nos termos fixados pelo parágrafo único do citado dispositivo transitório. Bom, para quem está em casa, é meio complicado, né, de entender alguns textos que foram lidos aqui. Porém, não é? Pelo que nós recebemos aqui, sendo o voto do tribunal que julga as contas do Executivo, quem somos nós para ir ao contrário? Para isso que o Tribunal de Contas existe e é para isso que ele está lá, para julgar, não é, o que é feito tanto no Executivo quanto no Legislativo. É isso. O processo continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, por favor. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, um abraço para o meu amigo Jassone, e nos assiste aí pela internet e pela TV. Bom, Sônia, parabéns aí pela sua explanação. Aí a gente levou a discussão aí para um campo mais técnico. Acho que o prefeito aqui, eu acho que foi meio infeliz, pastor, em algumas... senti meio nervoso, desesperado em algumas falas, criticando aí alguns posicionamentos contrários, Luiz Flávio, de alguns dos vereadores. Isso daí é a democracia. E dizer, até em resposta, que é muito contrassenso, né? Critica hoje o governo do Estado de São Paulo, mas até pouco tempo atrás nunca fez um discurso defendendo as contas públicas, enquanto o governo era do PSDB, partido do qual fiz parte e me desfiliei e agora fiz. Então, esse problema aí com a medicação de alto custo, que o governo não assume, agora cobrando que se coloque um AME para que assuma o SIM Jacareí, eu acho aí meio que um contrassenso. Mas esse governo aí tem se mostrado por esse contrassenso, assim, às vezes até uma falta de preparo. E querendo, Luiz Flávio, até parece que querendo causar uma alucinação coletiva, criticar o desenvolvimento de São José, comparar o desenvolvimento de São José dos Campos com o desenvolvimento de Jacareí. Nós temos que aprender com o que dá certo, temos que ter humildade para, não há vergonha nenhuma, copiar. E essa é a grande pergunta que a população de Jacareí tem que fazer esse ano. Porque duas cidades tão próximas, com um orçamento per capita que é muito parecido, porque existe esse abismo no desenvolvimento da nossa cidade. Agora, é querer explicar aqui o inexplicável. É o modelo de gestão que, infelizmente, a gente teve aqui em Jacareí ao longo dos anos. Você vê as falas, parece que a agressividade, Hernani, com quem mora num condomínio, porque as pessoas, os condomínios eram fechados, nós entramos. Não é verdade. Há muito tempo, desde lá da época do Hamilton, nos condomínios, quando fizeram as imagens aéreas, teve muita gente em condomínio que mediram os telhados das casas e começaram a pagar um IPTU numa metragem muito maior do que realmente era a casa, e vários desses condomínios foram corrigidos. Essa é a politicagem, a política que não é boa. Nós queremos a boa política, a política onde as pessoas honram os compromissos assumidos com a população. E chega de vir aqui, Rafael, e dar desculpa esfarrapada para a população, justificar que a nota, Hernani, na educação caiu de A para C. Eu quero lembrar uma fala minha quando critiquei muito. Gastaram 40 milhões de reais da educação para comprar o prédio da Univap. E eu sempre disse aqui nessa tribuna que não tem nada mais importante, a coisa que a gente tem de mais valioso na nossa cidade é a nossa gente. Era muito melhor ter investido no tablet para as crianças, informatizar, tentar deixar o ensino em tempo integral. O que é mais importante
O maior investimento que tem que ser feito é na nossa gente, não às vezes aí em prédio físico. Tira o dinheiro do desenvolvimento das crianças para investir aí, para comprar prédio. E a gente até acha muito estranho que certas escolhas aí tenham sido feitas. Justificar a saúde, o problema da saúde, querendo terceirizar o problema para o governo do estado, o governo federal, uma cidade desse tamanho. E aí eu fico na dúvida, Hernani, porque eu não entendo. Não aumenta o IPTU porque a arrecadação do IPTU cresceu quase igual à inflação. Chega aqui e fala que o ICMS está bombando. Daí parece que tem saudade do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. E agora critica o Lula. Mas daí fala que começa a criticar que caiu o ICMS, que o antigo presidente fez política usando o dinheiro dos municípios. É uma salada aqui que ninguém entende. Faz campanha para o Lula e para o Haddad. E não pode encontrar o Tarcísio no evento que quer pular no colo. Mas a população não é mais boba, né? A população começa a enxergar esse tipo de atitudes incoerentes. Mas eu sou coerente, Sônia. E como voto desde o início do meu primeiro mandato, é a 7ª conta de prefeito aí que nós vamos analisar, eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu acho que a sua explanação aí foi perfeita. Alguns erros técnicos, coisas que são justificáveis, mas a gente olha aí pela maioria, pelo todo. E serei favorável à aprovação de contas. O processo continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste em casa, TV Câmara, e também aqueles que assistem aqui nas galerias, em nome do meu amigo Dário, hoje nós estamos votando o julgamento das contas do prefeito do exercício 2021, mediante apreciação do parecer favorável do Tribunal de Contas. E você votar um parecer do Tribunal de Contas, eles que são muito técnicos naquilo que eles fazem, não sou advogado para estar aqui explanando todos os pontos que eles encontraram, existem pontos que eles foram favoráveis. Existem pontos que eles colocaram alguns apontamentos, como foi falado a respeito da educação, só que a população em si, ela não quer saber da situação como está sendo aprovada as contas ou não. A população quer saber do que acontece na rua dela. Temos que falar aqui, senhor presidente, do que acontece na cidade de Jacareí, porque você votar as contas do prefeito é normal. Já quero deixar aqui dizendo para os nobres vereadores que serei favorável. Quem sou eu para ir contra o Tribunal de Contas, se o prefeito atendeu, aquilo que deveria ser atendido? Mas eu acho que nós temos que analisar muito mais as obras públicas que são feitas na cidade, porque não adianta o dinheiro ser gasto, cumprir as regras que está sendo cumprida, mas a obra pública ser de segunda qualidade. Você atende um parecer, mas o que acontece? O que acontece? A população que sofre na ponta, nós temos aí sempre os mesmos problemas rotiqueiros. Tivemos ali na Minas Gerais o alagamento novamente da Minas Gerais, mas já foi feito obras naquela localidade. Dinheiro público gasto ali na Minas Gerais. Você vê, Parque da Cidade, vira e mexe,
uma poça d'água imensa, mas é feito obras em algumas localidades da cidade. A Barão mesmo, alagada. As lojas, pessoa preocupada em a água entrar na sua loja. Então, obras são realizadas. Porém, de que forma essas obras são realizadas? Porque gastar o dinheiro público, qualquer um pode gastar o dinheiro público da forma que é pedida para gastar. Mas nós temos que ver as obras públicas também, de que forma está sendo feito. Eu sou questionado com respeito ao atendimento em alguns lugares no setor de saúde. Temos profissionais maravilhosos, porém, 2 médicos atendendo a população sobrecarrega esses médicos. Então a fila aumenta, a tendência é a fila aumentar, porque fica em torno de 2 médicos apenas, às vezes 3 médicos, aí fica aquela fila imensa. Medicamento de alto custo, tem que se entrar na justiça para poder obter o medicamento de alto custo. Então, situações que são corriqueiras, que têm que ser resolvidas. Eu tenho aqui também, que eu estava vendo, nós temos aí problemas que arruma uma via, faz o buraco, vem uma empresa, tapa o buraco. Depois o que acontece? Não passa 2 semanas, aquele mesmo trabalho abre novamente com uma chuva. Tem que arrumar de novo. Então, dinheiro público que está sendo jogado no ralo. Então, obedecer o Tribunal de Contas, beleza, legal, obedeceu, mas nós precisamos também valorizar as pessoas que têm feito os pedidos na cidade de Jacareí, na saúde, infraestrutura, em algumas outras áreas também, porque senão fica complicado. Mas já deixo aqui o meu voto favorável e não serei contra, porque quem sou eu para ser contra algumas coisas que foram seguidas e foram atendidas. Então, já deixo o meu voto favorável e só peço aí que as obras que são realizadas sejam obras que possam ser cumpridas. O processo continua em discussão. Mais algum vereador que queira discutir o processo? Sim, senhor presidente, muito obrigado por me franquear a palavra. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, cumprimentar aqui também as pessoas da galeria, e o faço no nome da Bia, essa grande liderança lá do Parque Santo Antônio, que hora ou outra traz demandas aqui para a gente, a exemplo do Educa Mais lá do Parque Santo Antônio, que está um caos, né? Sem manutenção, as pessoas reclamando e não podem ali praticar os esportes e as atividades quando da fundação do Educa Mais, quando da construção do Educa Mais propiciou ali naquela região, não é? Olha, essa semana o prefeito Isaías foi à rádio e me criticou, não é? Me criticou porque eu apontei, conforme os dados aqui do Tribunal de Contas, que não é um servidor que recebeu hora extras, não. São vários servidores, cargos da sua confiança, cargos de diretor, corregedores da prefeitura, assessores diretos, que receberam as horas extras. E isso é proibido, né? Qualquer aluno aí de 4º ano de direito, quando tem aula de direito do trabalho, né, sabe que o cargo em comissão, o cargo de confiança, seja no público ou no privado, não recebe horas extras. Mas o prefeito disse que o auditor, né, do Tribunal de Contas disse que errou. Nós temos uma reunião agendada com o auditor para saber se de fato houve erro nesses apontamentos, não é? Se de fato houve algum erro. Eu acredito que não, porque o tribunal auditor, ainda que não seja formado em direito, é uma pessoa totalmente capacitada, porque passar num concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é para poucos, não é? É para poucos, porque é um concurso que exige muito
daquele que almeja ingressar nos quadros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não é? Nós vamos tratar desse assunto. E é muito engraçado, né, quando o prefeito coloca que a nota do Tribunal de Contas, antes da gestão dele, não servia para nada, né? Foi o que nós ouvimos aqui na tribuna. A nota do Tribunal de Contas antes não tinha nenhuma validade, não é? Então, a educação que no município era A e na sua gestão caiu para C, foi um erro do tribunal lá, porque a nota A não existia para a educação de Jacareí, né? Eu fico perplexo com afirmações desse conteúdo, porque, de fato, nós precisamos ser honestos intelectualmente. E me parece que o prefeito, só quando o aproveita, só quando o engrandece, ele reconhece, não é, o Tribunal de Contas. Agora, quando há uma crítica no sentido oposto à sua administração, aí o Tribunal de Contas não vale nada. Mas eu não me espanto, não é, porque o prefeito diz que eu sou aparecido, que eu gosto de aparecer, né? Mas rotineiramente a gente vê o prefeito também tendo esse tipo de tratamento com os próprios munícipes, né? Quantos e quantos munícipes me mandam casos aqui de o prefeito na rede social, né, dar respostas bastante ríspidas contra munícipes que têm todo o direito de lhe fazer alguma crítica, né? Até porque quando a gente escolhe ser vereador, quando a gente escolhe ser prefeito, deputados, primeira coisa, nós precisamos respeitar as pessoas, não é? Independente se a pessoa te faz uma crítica injusta ou não, é preciso reconhecer no outro o direito dele fazer essa crítica. E quando se faz críticas, né, durante toda a minha carreira política, eu procuro absorver o que é de fato importante para mim, né, e o que de fato não é. Mas o prefeito não tem, vamos lá, essa paciência, né, de ouvir as pessoas, chegando a um absurdo de rebater os munícipes em sua rede social de uma maneira muito ríspida. Eu não sei por que cargas d'água o prefeito maltrata as pessoas assim, né? Porque a primeira função da política é a gente entender o outro, é a gente reconhecer a crítica do outro, mesmo que injustas, né? Mas na política a gente precisa ter esse comportamento. O Tribunal de Contas deu aqui o parecer favorável às contas do prefeito, não é? E aí eu podia vir aqui dizer que ia votar contra, tal, mas eu vou me orientar pelo acórdão, pela sentença aqui do Tribunal de Contas, que reconhece, não é, que as contas estão em conformidade. Então, nesse aspecto, eu votarei favorável. Dizer ao prefeito que eu vou continuar aparecendo, pode ter certeza, senhor prefeito. Várias vezes eu vou aparecer na UPA, que tem pessoas esperando 7, 8 horas o atendimento. Eu vou aparecer perante a prefeitura quando, por exemplo, a gente recebe aqui, e rotineiramente, todos os dias, pessoas que estão aí há 1 ano na fila, por exemplo, de cirurgia, pessoas que estão há 3 anos esperando e guardando uma cirurgia, pessoas que vêm aqui, senhor prefeito, e não estão encontrando os remédios básicos que devem constar, que devem estar na farmácia municipal, como controle de pressão arterial, como controle de colesterol, remédios que houve a retirada sim da nossa rede municipal de saúde. E qual a resposta do prefeito? Vai lá na farmácia popular. Ora, senhor prefeito, tem muitos idosos, muitas pessoas que não conseguem pagar suas continhas do mês, e agora está pedindo para ir lá na farmácia popular buscar o medicamento. Olha, eu vou aparecer sempre, prefeito, em prol dessas pessoas. Olha, eu vou continuar aparecendo, não é? Por exemplo, ontem estive no piscinão do Vila Formosa, uma obra importante para conter as águas da parte alta do Parque Santo Antônio. O piscinão está crescendo árvores de 4, 5 metros de altura, como ontem eu fui lá e tirei as fotos. Eu vou aparecer sim, prefeito, não é? E o senhor pode ter certeza que desde o início
Eu tinha cobrado essa questão da terceira ponte, que 17 foi para 35 milhões. Só para concluir, senhor presidente, o viaduto de 1,5 milhão foi para 6 milhões de reais. Um viaduto de pouca utilidade naquela região, que tem um trânsito pesado de caminhão e não pode passar caminhão pesado em cima do viaduto. O senhor pode ter certeza que eu vou continuar aparecendo, não é? E essa aparição nossa não tem outro sentido a não ser exercer aqui o meu dever de vereador, que é fiscalizar e apontar o que os munícipes têm enxergado na sua administração. Uma cidade que, infelizmente, não se desenvolveu e encontra com sérios problemas na área de saúde e de infraestrutura. Pode ter certeza que a gente vai ter essa coragem sempre. O processo continua em discussão. Mais algum vereador que queira apresentar suas manifestações? Bom dia a todos, bom dia a vocês que nos assistem, bom dia, senhor presidente, mesa diretora, servidores dessa casa, nobres pares. Para você que está nos assistindo e não se confundir com as falas que antecedeu a mim aqui, porque nós estamos só para votar favorável ou contrário ao exercício de 2021, à prestação de contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Jacareí. E alguns apontamentos foram feitos, e como o prefeito brilhantemente fez uma explanação aqui sobre todos os gastos e investimentos, e como é fazer uma boa administração sem precisar dar pedaladas, sem precisar tirar o dinheiro da educação para pagar limpeza pública, sem precisar tirar direito das pessoas a construir casas e ser lesado por contas que não foram fechadas, porque foram pagos caçambas, várias caçambas para limpar a cidade de Jacareí. Então é sobre isso. Quando a gente vem aqui e para discutir a boa política, muitos, aliás, vários, querem achar o famoso, desculpa, eu vou falar um palavreado, entre aspas, achar pelo em ovo. Nós só estamos falando aqui sobre as contas de 2021 e a responsabilidade de um gestor público e sua equipe em prestar e levar o nome da nossa cidade com dignidade para conquistar também empréstimos. Porque sem um nome digno, nós como seres, pessoas físicas, se nós tivermos as nossas contas atrasadas ou colocadas lá, esqueci até o nome, Sônia, me lembra aí, quando a gente fica negativo, a gente deve para alguém, no Serasa, né? Serasa, negativado. Quando a gente tem o nome da gente negativado, a gente não consegue empréstimo, a gente não consegue fazer um financiamento para a compra de uma casa própria. A mesma coisa no setor público. Para grandes obras precisam ser feitos grandes investimentos, e para grandes investimentos tem que ter coragem. Coragem de colocar as contas em ordem, coragem de ouvir tudo que o prefeito falou aqui e o que a Sônia ainda leu sobre os conselheiros e os apontamentos que os conselheiros fizeram. Eu disse a ele agora pelo WhatsApp, parabenizando sobre a oratória dele, a técnica para falar com propriedade sobre o que é administrar uma cidade com responsabilidade. Como eu disse no início, sem dar pedalada, sem tirar o dinheiro que é direito da educação e aplicar com responsabilidade para pagar a limpeza pública, como foi dito aqui. Certo? E lembrando que o citado pelo Flavinho, que é meu parceiro aqui, mas eu tenho que dizer novamente, a limpeza lá do Parque Santo Antônio ficou mais de 15 anos sem limpar. Foram tiradas quase 70 caminhões no ano passado, daquele mesmo lugar onde ele está apontando para limpar novamente, mas ficou 15 anos sem limpar. Certo? Foi apontado, foi limpo e será limpo com certeza. Não tenha dúvida disso. Claude está fazendo um excelente trabalho. Temos, sim, vários problemas na administração para serem resolvidos. Vários.
como apontados aqui. Mas eu quero que você perceba a lógica das coisas. O que é do federal, o que é do estado, o que é parte do município. Falar demagogicamente e jogar a população contra uma administração que está corretamente agindo é fácil demais. E mostrar o lado, eu quero que quem vai ter coragem de divulgar, pegar o link aqui da TV Câmara, fazer o recorte e divulgar esses 30 minutos dessa fala, para que as pessoas tenham um entendimento do que é uma política séria e responsável. Como eu disse, eu estou no governo, eu faço parte desse governo, certo? Muitas coisas precisam melhorar, como é a questão, sim, da saúde, mas eu estou lutando para que a saúde melhore. Eu, como presidente dessa comissão, eu vou para fora da cidade, eu vou buscar parceiro, eu tenho a honra de buscar empresas que possam, sim, apoiar o município de Jacareí para a construção de um hospital municipal. Esse está um desejo no meu coração. E eu não sou da área da medicina, mas é um desejo do meu coração. Eu preciso sair, eu tenho tempo para estar aqui e sair e ir ao encontro dessas pessoas e lutar pelo meu município, juntamente com quem está fazendo um bom trabalho, e cobrar onde não está sendo bem feito. E eu vou lá e cobro quando não está sendo bem feito, e cobro com justiça. Agora, andar nos bairros, ver as necessidades, levar o apontamento, conseguir que as obras sejam feitas, isso é para poucos, não é para muitos não, porque muitos muitas vezes não têm a coragem. Mas enfim, eu só quero dizer para vocês que as contas do município de 2021 está com as suas prestações corretas, foram feitos apontamentos, como a Sônia mesmo já enfatizou também, com relação ao relatório do conselheiro. E lamento, porque assim, quando eu digo que eu gosto de apoiar quem faz corretamente, quem é anticorrupção, quem é antipedalada, eu tenho orgulho disso, sabe? Eu tenho orgulho, porque a gente sabe o quanto é difícil. Como foi dito aqui, é muito difícil administrar uma casa, e as contas muitas vezes não se fecham. A mesma coisa dentro do município. Agora, ficar 8 anos sem aumentar o IPTU e conseguir ter nota boa, né, dentro da prestação de contas e ser aprovado, gente, nós vamos sentir saudade desse prefeito, eu tenho certeza, nós vamos sentir saudade, tá? Porque é uma equipe que batalha pelo município, a gente sabe sim de todas as deficiências que o município encontra, que foi dito também aqui pelo prefeito, certo? E eu estou na rua, estou na feira, estou na igreja, eu estou nos bairros, nas periferias, na área rural, para levar o que tem de problema, para defender o munícipe dessa cidade junto ao prefeito e falar para ele, olha, preciso olhar para esse canto, preciso olhar para lá, preciso olhar para cá. Conte com essa vereadora Maria Amélia. O processo continua em discussão. Portanto, não havendo mais nenhum vereador, bom dia a todos, quero aqui cumprimentar todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas. Eu acho que hoje é importante a gente estar comentando, né, a prestação de conta do prefeito Isaías Santana, né, que teve nessa tribuna discursando em relação às suas contas. Né, eu acho que é importante a população saber disso e nós, enquanto vereador, apreciar para que a gente possa estar votando com consciência. Né, e a gente fica muito contente, né, do prefeito ter mostrado aqui suas prestações de conta, né, que de 2000 até 2011, né, muitas prestações de conta não foram aprovadas aqui na cidade. Né, a gente sabe que a prestação de conta do prefeito sendo aprovado com alguns apontamentos, mas que é importante, não só para nós enquanto vereador, mas e que fique claro para a população da nossa cidade, e a gente passa a perceber, né, do compromisso que existe com a população, porque quando se faz um trabalho sério, um trabalho voltado para a população, o resultado aparece. Né, eu costumo dizer, né, eu acho que contrário de alguns vereadores que disse aqui que a cidade não cresceu, que a cidade está na mesmice, eu costumo dizer que não. Né, eu acho que Jacareí de uns anos para cá cresceu e cresceu muito. Eu quero dizer que
né, o nosso partido hoje está nesse governo, porque a gente acreditou nesse governo, que junto a gente poderia fazer a diferença nessa cidade. E trabalhando firme, e a gente está vendo o resultado. O nosso partido é um dos partidos que mais investiu nessa cidade, né, através dos 2 deputados, Márcio Alvino e André do Prado, que nos ajudou muito, né, para que Jacareí pudesse avançar e ter melhorias, e eu tenho certeza que a gente está concretizando aí o nosso trabalho, realizando o nosso trabalho. Eu sei que esse ano é um ano eleitoral, né, e com certeza daqui para frente, né, cada vereador ou cada um da população, né, que se intitula a ser candidato, né, que não tiver do lado do governo, ou tiver contra, vai fazer as cobranças, vai fazer as críticas, né, e eu costumo dizer que a gente tem que cobrar e criticar aquilo que está errado, né, e nós temos certeza de que esse governo ele teve mais acerto do que erro. É claro que ainda falta muitas coisas para a gente avançar aqui na nossa cidade, não tenho dúvida disso, mas tenho certeza também que muito trabalho foi feito nessa cidade. A gente anda muito por toda a cidade, por todo o centro da cidade, por todos os bairros aqui da nossa cidade. São quase 500 quilômetros de estrada rural, a qual a gente percorre diariamente, atendendo o povo, atendendo a população, fazendo a nossa fiscalização, e a gente passa a perceber no dia a dia que a gente está conseguindo trazer melhorias, né? Existem alguns bairros aqui que ainda existe grandes cobranças, como Veranejal, Veraneirajá, Porto Velho, que ainda não conseguimos atingir e chegar com as melhorias, como o asfalto, a infraestrutura necessária, mas estamos trabalhando para isso, para melhorar para essa população. Temos aqui o Igarapés, onde está praticamente terminado a estação de tratamento, né? Quando eu fazia a linha lá, trabalhei muitos anos ali no Igarapés, né? E era tão terrível que muitas vezes você encostava o ônibus no ponto, tinha que parar, esperar uns 2, 3 segundos para a poeira baixar, para você ver a população. Hoje nós temos um bairro praticamente todo asfaltado, né? 1º de maio, né? Quantos moradores nos procuravam dizendo: vereador, eu estou morando aqui, mas estou irregular, aqui não tem regularização, ainda não conseguiram regularizar, né? E dizer claro para essas pessoas, em 2016 para cá, mais de 1.100 títulos entregues na mão de cada morador e cada moradora nessa cidade, que é uma luta nossa. Eu venho dos movimentos sociais, do movimento sindical, a luta que a gente fez no processo de regularização, nos outros governos, a qual a gente ia nesses bairros que não tinha regularização, que não tinha água encanada, né? Era uma precariedade danada da população, e hoje está comprovado, as cidades que menos têm saneamento básico é a cidade que mais existe doença na população. Estamos atingindo uma meta importantíssima aqui na nossa cidade, com saneamento básico, com água, com esgoto. Eu acho que é nesse sentido que é importante da gente aqui no dia de hoje ver o prefeito fazer a apresentação de suas contas, né, e todas elas ser aprovado com algumas restrições. E eu tenho certeza que é nesse caminhar que a gente vai continuar governando a cidade, trabalhando para o nosso povo, para a nossa população de Jacareí. Um trabalho sério, um trabalho humilde, mas com a característica de melhorar para a população. Eu acho que é nesse sentido que a gente está junto nesse governo, trabalhando firme para que a gente possa melhorar. Só de saber que no governo Isaías Santana não teve um resquício sequer de corrupção, para nós e para a população já é muito importante. País esse que saiu, né, de um cenário difícil, onde as pessoas todo dia se deparavam com manchete na televisão: é corrupção aqui, é corrupção ali, era o dinheiro público jogado na lata do lixo, e hoje a gente já fica contente de saber que a população está acompanhando mais, que a população está procurando saber votar certo, votar naqueles candidatos que têm compromisso com o povo, que têm compromisso com a população. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai caminhar para que nós possamos ter no futuro uma Jacareí melhor para todos. Tenho certeza que cada dia que passa, Jacareí é outra cidade. Cada dia que passa, a população está nos agradecendo mais por conta de que aqui tem um trabalho sério. Sei que ainda existem vários problemas na área da saúde, muitas vezes alguns problemas que vai surgindo, e esse é o desafio. Esse é o desafio, e é por isso que nós estamos aqui, conscientes de saber que o desafio é grande, que a população está crescendo e nós precisamos
precisamos ter a cabeça, ter o discernimento de trabalhar para melhorar cada vez mais para a nossa população de Jacareí. As críticas são importantes, as críticas eu levo como construtiva, porque a gente costuma crescer com as críticas, porque se não tiver crítica, se não tiver oposição, também as coisas não andam. Então, acho que é nesse sentido, e é por isso que, assim como o prefeito Isaías falou no começo, que essa Câmara Municipal, apesar de ter alguns da oposição aqui, e está certo, tem que ter oposição mesmo, que é importante, mas aqui todos os projetos que veio do governo, por mais crítica que tem, no final, os vereadores todos votam favorável, porque sabe que todos nós aqui, e também o prefeito, que é o bem de Jacareí, e o prefeito não governa sozinho, governa com os 13 vereadores, e é por isso que a gente fala, a cidade só cresce se todos nós tivermos uma unidade juntos para que a gente possa construir uma cidade igualitária para todos. Quero mais uma vez dizer que o nosso partido se sente honrado de estar fazendo parte desse governo, de estar ajudando a administrar essa cidade de 40 mil habitantes, e é nesse sentido que a gente vai estar votando favorável à conta do prefeito Isaías Santana. O processo continua em discussão. Bom dia a todos. Gostaria de dizer à população da cidade de Jacareí que esse projeto é um projeto de prestação de conta de 2021 do prefeito Isaías Santana. Desde 2009 eu estou aqui nessa casa. Não recordo muito bem não, mas a população recorda. Era muito difícil um prefeito vir aqui e fazer a prestação de conta aqui. Quando ia fazer a prestação de conta, eu mandava o advogado vir. Por que mandava o advogado vir? Porque seria a mesma coisa de estar devendo para a população. Se eu tenho uma intimação, parece na minha casa, lá no Parque Minha Lua, eu não tenho problema nenhum, eu vou na delegacia, sozinho. Se eu tenho, vou ter que arrumar um advogado. Então, quem passou por esta casa, aqui, deveria estar devendo para a população. Isaías não deve nada, por isso que ele veio aqui, apresentou 30 minutos falando do projeto da prestação de conta. E falou todos os nomes dos vereadores e agradeceu todos os vereadores que votassem favorável ao projeto. A cidade de Jacareí, de 2016 para cá, ela está indo bem. De 2009 até 2016, quantas crianças ficou sem estudar na cidade? Quantas creches ficou sem fazer na cidade de Jacareí quando pegou essa administração? Quanto de gente vinha aqui e fazia aqui protesto aqui nessa Câmara Municipal? Qual os protestos que tem agora nessa administração? Aqui enchia de gente. Precisava da guarda municipal, todo mundo está aqui. Hoje não tem mais isso. Porque sabe que está andando correto na cidade de Jacareí. Vamos fazer um negócio. Parque Minha Lua. Ia lá, fazia proposta de fazer da Avilino. Não fazia. Falava no comício. Não fazia. O Isaías Santana, a administração dele, já vai interligar até a da Avilino com São José dos Campos. As duas cidades vão ser interligadas. Fez lá, interligou ali com a ENC, ali, antiga ENC, aquela rodovia. Agora, vamos voltar atrás lá do empréstimo que foi feito do CAF. Tem vereador aqui que não votou, mas tem vereador que votou a favor do dinheiro. Se não tivesse votado a favor desse dinheiro, do CAF, não teria a terceira ponte, não teria a Diogo Fonte,
não teria Jardim São Luís, Jardim Luísa, e nem o restante da Avilino. Esse dinheiro é para fazer obra. Está feitas as obras. É claro que no final do mandato dele, ele também vai ter que prestar conta. Ele vai ter que prestar conta. Isso é lei de todos os prefeitos que passam na cidade prestar conta. Vamos ver aonde que vai aparecer esse erro aí. E os vereadores estão aqui é para fiscalizar. Fiscalizar o prefeito, fiscalizar até mesmo outros vereadores, fiscalizar a cidade, igual eu faço. Eu ando para tudo quanto da cidade. Eu vou para a zona rural, eu vou para os postos médicos. Eu não invento as coisas aqui na tribuna. Por que eu não invento? Porque vocês pagam meu salário. Eu não tenho outro emprego na cidade, eu tenho um emprego só. Isso é importante, isso aí, gente. Presta atenção. Como é que você pode chupar a cana? Vamos colocar que isso aqui é uma cana. Você está chupando cana e subiar no mesmo tempo. Não consegue. Como é que você pode daqui da Câmara Municipal e do seu emprego? Não consegue. Aí a conta vai vindo. Está pagando 2 salários para vereador. No final, só que não fala aqui, mas no final que paga o povo. O povo não é da cidade que paga. Então, eu, vereador Valmir, de 2009, fui eleito 92 a 96, passei nessa casa, e depois eu fiquei 3 eleições e voltei às 4 agora. Eu estou falando a realidade. 2009 para cá, o prefeito que passou nessa cidade aqui, expendeu tudo, cobrava conta de luz da rua, o PTU mais caro, asfalto que eu paguei lá no Parque Minha Lua, minha casa é 5 metros, por 25 eu paguei, só 5 metros de frente eu paguei R$900, tenho o recibo. Quer dizer, mas então, para que a gente paga o PTU? Não é para pagar asfalto? Qual dia que o Isaías cobrou asfalto na cidade? Nenhum metro. E outro prefeito que passou aqui cobrou. Por isso que não vinha aqui fazer prestação de conta, tinha que mandar advogado aqui para prestar conta. Ir buscar vereador em Caraguá, contar de férias, ir buscar vereador não sei aonde para votar, porque os outros não votavam. Eu votava contra, mas tem vereador que votava favorável, né? Só que depois, no outro ano, perdia, porque o povo não é trouxa, o povo não é mais bobo. E depois que veio a internet, na cidade de Jacareí, a TV Câmara, eu tenho fé em Deus. Eu tenho 70 anos, no seu dia que eu vou embora, que Deus vai me tirar. Eu tenho fé em Deus, que o povo tem que olhar na internet, tem que ver vereador que vai estar nessas cadeiras, porque não dá para votar em gente que não trabalha na cidade de Jacareí. É pagar 2 vezes para vereador, não pode fazer isso. População de Jacareí, fica esperta. Isaías Santana, você é um homem de vir aqui retratar tudo a favor do povo, e meu voto é favorável sobre esse projeto de prestação de contas 2021. O processo continua em discussão. Pergunto se mais algum vereador quer discutir o processo. Rapidamente, o vereador Abner, gostaria de contribuir também com a discussão. Primeiramente, sobre a importância dessa apresentação das contas, que tem como objetivo garantir a responsabilidade e a transparência da administração pública para a população do município de Jacareí, com o objetivo de promover
sem dúvida alguma, né, a defesa do patrimônio público e também das decisões alocadas aí dos recursos, né, principalmente aí para informar os cidadãos sobre as despesas, as receitas e também, nesse caso aqui, sendo atribuída também as realizações, as ações que o governo vem fazendo para a nossa cidade. Com relação à apresentação do prefeito, eu gostaria de salientar, apontar a questão citada com relação ao exercício de 2011 a 2016, onde todas as prestações de conta do governo de 2011 a 2016, exceto um ano, foram reprovadas. Então a gente já consegue aí salientar com sucesso, né, e louvar, né, que um governo transparente, ético, que sabe buscar as prioridades da cidade, né, tem com louvor aí todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas aqui do município. Também eu gostaria também de louvar aqui uma ação de gestão com relação à pandemia relacionada à questão da educação, quando o Poder Executivo, através do prefeito Isaías, reteve, não é, os investimentos obrigatórios dos 25%, chegando somente a 22%. No entanto, ele soube com muita sabedoria enfrentar a justiça para que esses investimentos fossem feitos realmente com foco em buscar prioridade para o município com relação ao gasto com educação, e depois veio uma lei federal onde justificou esses gastos a posterior, onde deixa um legado para a cidade de prédios públicos que foram transformados em ambientes educacionais para poder atender com mais qualidade a população de Jacareí. Lembrando que, a partir de 2017, todas as crianças, já foi universalizada a questão do acesso às creches no nosso município. Então, é um ponto que tem que ser parabenizado realmente, porque para você poder enfrentar a justiça, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de saber realmente, saber o que o município precisa e também a nossa população. Com relação à saúde, a gente sabe que em 2021 foi um momento de enfrentamento à Covid. E a gente sabe que saúde é um buraco sem fundo, né? A gente tem a obrigação, o município, de investir 15%, o município investiu 28%. De onde que vem esse recurso? Do Tesouro. Eu lembro em 2015 como que era a Santa Casa, na Porta Aberta. Eu falo com propriedade porque eu tive a minha mãe internada lá. Aliás, o meu pai, na época, internado lá. Realmente era um local muito complicado, né? Lençóis sujos, as pessoas esperavam lá, quer dizer, misturava a Porta Aberta com atendimento ali de internação. E aí foi feitas as atitudes que hoje a gente sabe, tem o UPA, que precisa enfrentar os desafios, mas vai lá na Santa Casa hoje para ver como que as pessoas estão internadas lá, né? Vai lá ver a UTI, vai lá ver a maternidade, enfim. Então, eu gostaria de parabenizar, não é? Também nessa questão de como foi feita aí essa gestão com relação à saúde. Precisamos melhorar, mas eu sei também que minha mãe, depois, em 2018, esteve internada lá e ficou um mês na Santa Casa e foi atendida com muita dignidade e com muito respeito. E aí eu posso falar realmente porque eu senti na pele. Uma outra questão que eu gostaria de sinalizar, que foi falado aqui pelo nosso prefeito, é essa questão, né, da distribuição igualitária, realmente esse retorno de recurso financeiro para os municípios. Cada vez mais esse retorno está tendo um aspecto político, que é das emendas dos deputados, quando na verdade isso deveria vir do executivo também nacional, no caso hoje aí dessa gestão que está aí. Retomando a questão do relatório do conselheiro Robson Marinho, gostaria de parabenizar aqui pela leitura da vereadora Sônia e gostaria de rediscutir algumas coisas ou de recolocar alguns pontos. As contas da Prefeitura Municipal de Jacareí merecem aprovação. Verifica que a municipalidade observou o princípio da gestão equilibrada. Gostaria de salientar, gestão equilibrada é você ter uma harmonização, você ter
é o equilíbrio entre as despesas e as receitas do nosso município. E a instrução processual revela a execução orçamentária equilibrada. O outro ponto também, o outro parágrafo, os encargos sociais do período foram devidamente recolhidos, inclusive os parcelamentos, e o município dispõe do certificado de regularidade previdenciária. Os repasses à Câmara Municipal não ultrapassaram o limite máximo constitucional, sendo suficientes para a cobertura das despesas do Legislativo. Um outro ponto, em relação aos aspectos legais e constitucionais, observa-se que as despesas com o pessoal e reflexos não ultrapassaram os limites máximos fixados. A aplicação dos recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, houve a utilização integral de 100% do Fundeb. E por último, aquilo que eu acabei de justificar e de contextualizar, em relação ao ensino global, após as retificações que se fizeram necessárias, consideradas procedentes pelo setor competente da TJ, ficou constatada a aplicação correspondente a 22% das receitas próprias dos impostos e transferência. E aí veio a justificativa que o prefeito brigou na justiça, justamente com a união aí dos prefeitos a nível federal, e conseguiu aí a aprovação dessa lei junto aos deputados para que justificasse o valor a menor investido em 2021, que depois deixou esse legado aí para a nossa educação. Então, parabéns aí ao Poder Executivo, né? E salientar, né, 3 anos que eu estou aqui, nunca vi um vereador votar contrário às contas do prefeito Isaías Santana, porque essa gestão tem feito uma gestão com qualidade, eficiência, eficácia, transparência, ética, e o meu voto, adianto que o meu voto será favorável. Processo continua em discussão. Mais algum vereador que queira discutir o processo? Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como voto o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota a vereadora Abner Rosa? Voto favorável. Como vota o vereador Dude? Voto favorável. Como vota a vereadora Edgar Sazaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, como eu disse ali na tribuna, eu voto favorável com ressalvas, com base nos apontamentos do próprio Tribunal de Contas. Acho que é uma gestão que precisa de mais transparência, de participação popular, de mais informações com relação às obras públicas, e fica aqui registrado a minha preocupação. As contas de 2022 vão chegar, e aí eu vou querer ouvir o discurso de cada um. O discurso de cada um. A vida não é essa maravilha do jeito que estão pintando. Nós temos problemas, mas temos que ter humildade para melhorar. Favorável, com ressalvas. Como vota a vereadora Maria Amélia? Luiz Flávio, desculpa. Do jeito Pulei que anda você. aqui, se eu não votar, tem alguns que não vão votar, porque eu não falo, aí muita gente não fala. É só eu subir na tribuna, que aí vem todo mundo falar, e eu gosto disso, é bom o debate. Meu voto é favorável. Vereadora Maria Amélia. Justificando meu voto e dizendo que é uma obrigação de cada prefeito e de cada gestor honrar com suas contas, e meu voto é favorável. Paulinho do Esporte. Favorável. Paulinho dos Condutores. Favorável. Doutor Rodrigo Salomão. Só justificando meu voto, eu também vou esperar, viu, Hernani, para ver o que vai dar, qual vai ser o discurso em relação às contas de 2022. Daí vocês vão pegar o pano para passar ou para enxugar as lágrimas. Serei favorável. Encerrada a votação, anuncio que 13 vereadores
concordaram e votaram favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Deste modo, proclamo que as contas do exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Jacareí foram aprovadas. Suspendo a sessão para o nosso horário de almoço e informo o retorno do trabalho às 13h10.